Pois muito boa noite, e hoje à noite, mais uma vez, nós estamos em Deuteronômio, Números, capítulo 20. Números, capítulo 20. E esta é a palavra do Senhor, em Números, capítulo 20. Quero ler os versículos de 1 a 13. Deuteronômio capítulo 20, versículos de 1 a 13. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: como nos estivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu posto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Vamos baixar as cabeças em oração, então, e falar aqui com o nosso Senhor. Ó Pai, muito obrigado por tua gloriosa palavra. Nós pedimos que o Senhor possa usar a mesma as nossas vidas aqui hoje à noite. Te agradecemos por cada um que chegou até aqui, e nós fomos criados, Senhor, para depender de Ti. Nós carecemos, então, da presença do Senhor para nos ensinar aqui hoje à noite. E nós colocamos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pois eu tinha deixado o computador
todo pronto e não está qualquer as referências que eu queria usar. Pois bem, não sei se o computador vai cooperar comigo. Deixa eu reiniciar aqui e ver se resolve. Na semana passada, nós examinando este texto, nós vimos primeiramente que foi Deus que conduziu o seu povo para este lugar. Deus os havia tirado da terra do Egito com um braço forte e isso através das 10 pragas. Atravessaram o mar, Deus abriu o mar para eles passarem. E aqui quando a gente chega em Números capítulo 20, já o povo de Israel tem passado cerca de 40 anos no deserto, né? E tem passado esse tempo todo no deserto por causa da sua incredulidade. Quando estavam no ponto de para entrar na terra, eles duvidaram que o Senhor continuaria providenciando para eles. Eles passaram a pensar como que fosse dependente deles para conquistar a terra. Eles disseram o povo lá eram gigantes e nós como gafanhotos diante deste povo. O Senhor disse: pois bem, se vocês vão murmurar assim, se vocês não vão confiar em mim, então todos os homens de 20 anos para cima, todos vocês vão morrer aqui no deserto. E então os seus filhos são as pessoas que vão entrar na terra. Eu pensei que ia dar certo agora aqui no computador, mas aí é onde os mais recentes usados estão. Vamos ver se aqui deu certo. Desculpe, eu sempre gosto de dizer às pessoas que venham preparado, e eu tinha deixado o computador no ponto, mas parece que agora vai dar certo. Muito bem. Então, nós vimos, nós encontramos eles aqui neste texto num deserto. Um deserto onde falta água. E nós deixamos pelo versículo 5 na semana passada, onde diz: e por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar? Então estão reclamando do lugar onde estão, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber. Agora, eu quero que você se lembre aqui, então, voltando, eles estão dizendo: por
que você nos tirou do Egito? Como que lá fosse tão bom? Né? Quando estavam lá no Egito, eles estavam achando bom? Não. Lá estavam clamando ao Senhor e de fato a vida era difícil lá no Egito, mas nunca satisfeitos. Diante do Senhor, nós podemos clamar a Ele diante de injustiças, diante de doença, diante de falta de água, como neste caso aqui. Nós podemos clamar a Ele, mas murmurar, reclamar como que o Senhor estivesse fazendo uma coisa errada com a gente, aí é pecado. E Deus não se agradou disto nem pouco. Eles estavam nessa situação justamente por causa da sua incredulidade passada. Senão já deveriam estar dentro da terra boa, como Deus prometeu. E nós vimos na semana passada que só sabem falar também daquilo que está faltando. E não agradecendo pelo que eles têm. Todo dia estava caindo do céu o maná para comer. Não tinha um grande supermercado para ir fazer as compras. Tinha um garrafão de água lá para comprar. Dependiam da provisão do Senhor. E depois de murmurar assim, e estavam falando especificamente a Moisés e a Arão, diz no versículo 6, e nós vamos prosseguir aqui: então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor desapareceu. Isto é, Moisés e Arão fizeram a coisa certa. Tá? O povo está reclamando, muito desgostoso, e Moisés e Arão vão e se lançam diante do Senhor e de certa forma foi eles que tinham conduzido o povo até lá, mas absolutamente era verdade que Deus havia feito e vinha fazendo isto também, porque tinha a nuvem de dia que os guiava por onde deviam andar e uma coluna de fogo de noite. E tudo indica que foi logo que a glória do Senhor lhes apareceu e o Senhor passou a falar. Agora, quanto a como o Senhor via esta situação, abram as suas Bíblias aí a Salmo 95. Na minha leitura bíblica, eu vi essa referência aqui. Quanto a como o Senhor viu esta situação, Ele é o nosso Deus e nós, povo, 95:7, ok? Versículo 7. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá, no deserto. Meribá está no texto que nós lemos aqui, no último versículo 13. São estas as águas de Meribá. Então, aqui é um salmo sobre esta situação. Né? Quando vossos pais me tentaram, pondo minha prova, não obstante terem visto as minhas obras.
Deus diz: vocês tiveram um grande privilégio. Eu demonstrei tantas e tantas vezes o meu grande poder, o meu poder sobre todos os demais deuses, não sendo o Criador, não sendo o Deus verdadeiro. É povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O versículo 10 na nova versão transformadora vai assim: são um povo cujo coração sempre se afasta de mim. Esse coração transviado é isto, um coração que se desvia do Senhor, se afasta dele. Recusam-se a andar em meus caminhos. Isso foi a avaliação de Deus quanto ao que está acontecendo lá neste dia. E agora Deus dá instruções. No versículo 8 ele diz: toma um bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Eu te pergunto, as ordens do Senhor assim são complexas, difíceis de entender, complicadas? Não. Fácil de entender. Muito fácil. Em versículo 9 diz: então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado, e o texto diz claramente aqui que ele obedeceu em fazer isto. Começou bem, né? No versículo 10 continua dizendo: Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Deus mandou fazer isto. Se lembra lá no versículo 8? Toma um bordão, ajunta o povo. Então, ele está continuando obedecendo, né? Deus tinha dito que deviam ajuntar o povo lá diante da rocha. E aí o texto continua dizendo: e Moisés lhe disse. Muitas vezes eu tenho dito, e vou dizer de novo, nós precisamos prestar muita atenção aos pronomes. Às vezes, por não prestar atenção aos pronomes, que substitui o nome no substantivo, às vezes a gente deixa de entender direito o que está acontecendo. Quem é li aqui? Quem li aqui é o povo. Então, aqui está dizendo: Moisés disse ao povo. E só vocês prestaram atenção à ordem do Senhor no versículo 2? Deus mandou ele falar ao povo? Não. Aqui ele começa a desobedecer. Deus mandou ele falar a rocha. As palavras dele começam dizendo: ouvi agora, rebeldes. E aí eu pergunto: o povo era rebelde? Eram sim. Eram sim. Ele não está errado em avaliá-los como rebeldes, mas o Senhor havia dito: fale a rocha, não ao povo. Humanamente falando, Moisés tinha muita razão de estar de saco cheio. Não sei se essa é uma expressão aqui
Bahia, não sei, no Ceará era comum, mas ele estava por aqui com esse povo vivendo a murmurar e reclamar. Já fazem basicamente 40 anos assim. Os filhos, a nova geração, não são nada melhor do que os seus pais, repetindo os mesmos pecados, não confiando no Senhor, murmurando e reclamando quando nós dissemos na semana passada, foi o Senhor que os conduziu até este lugar onde faltou água. Água é importante. A gente escapa pouco tempo sem água. Imagine aí papai estando lá e a sua filha chorando de sede. Dói no coração. Mas não era correto viver a murmurar, a orar, a clamar ao Senhor. O Senhor nos guiou até este local, nos socorra. O Senhor sabe muito bem que o Senhor nos criou com necessidade por água, assim como o Senhor já providenciou no passado água para a gente beber, providencie novamente, Senhor. Podiam clamar a Ele, sim, mas essas palavras de por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto, para morrermos aí, nós e os nossos animais. Deus levou eles para lá, foi para morrer? Não, Deus prometeu uma terra boa para eles. Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não há cereais, nem figos, nem vides, nem de romãs, nem de água para beber? Só reclamando do que estava faltando, ingrato por tanto que o Senhor já fez por eles. Então, de certa forma, eu poderia simpatizar com Moisés, pensando, Deus não falou nada aqui de repreender o pecado desse povo. Certamente Moisés estava pensando, mas merece uma boa repreensão diante da incredulidade deles, das reclamações. Mas Deus não havia ordenado fazer isto. E quanto a Deus, pela rebeldia de Moisés, nota que logo em sequência ele levanta a mão, desculpe o bordão, deixa eu ler aqui. Porventura fareis sair água desta rocha para vós outros. Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. E aí diz que saíram muitas águas. É compreender com isto que Deus mostra a sua misericórdia a quem Ele quer. Essa vez Ele escolheu não repreender o povo, simplesmente dar a eles o que estavam exigindo. Ele mostrou misericórdia, Ele não os tratou segundo o seu pecado de murmurar. Abra aí as suas Bíblias em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículos 14 e 15. Romanos 9, 14 e 15. O apóstolo Paulo escrevendo diz: que diremos, pois,
a injustiça da parte de Deus, que os homens podiam pensar assim. E Paulo diz: de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Compreenda que misericórdia significa Deus não tratar uma pessoa segundo o seu pecado merece. O nosso pecado, desde Adão, que recebeu aquela ordem do Senhor: você pode comer de tudo aqui à vontade, mas tem essa árvore aqui, a qual você não come, porque no dia em que comer, certamente morrerás. Né? Uma vez, uma desobediência, e porque Ele é santo, Ele é o Criador, o nosso dever é obedecê-lo em tudo. O pecado, todo o pecado, na verdade, merece o salário do pecado, que é a morte eterna, separação de Deus para sempre. Mas como Deus diz aí em Romanos capítulo 9, versículo 15, Deus diz: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia. Às vezes, pessoas falam de merecer misericórdia. Compreenda, misericórdia nunca é merecido. Misericórdia é algo que Deus soberano dá a quem Ele quer, como diz aqui neste versículo. Ele decidiu, nesta ocasião, não tratar os israelitas como mereciam. Mereciam castigo, mas Ele, nenhuma reclamação, nenhuma repreensão pelo seu pecado. Ele simplesmente ofertou água para eles. Então, a misericórdia do Senhor é cega. Cega no sentido de que o Senhor não mostra misericórdia ao ser humano por algum bem que ele tem feito. A misericórdia nos deixou endividado. A misericórdia, o nosso pecado nos deixou endividado, nos deixou em falta, quebrando a lei do Senhor. E a misericórdia cobre este pecado. Deus pode fazer isto, aliás, em Cristo, por causa da sua morte na cruz. E diz no versículo 11, então, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão. De novo, Deus mandou Moisés fazer isto? Não. Deus tinha dito: fale a rocha. Aí você pode pensar, mas falar para uma pedra, uma coisa inanimada, não faz sentido falar para uma pedra, não. Mas nesse caso, Deus mandou que ele fizesse. Aliás, talvez Moisés também se lembrou que numa vez anterior, quando faltou água, Deus tinha dito: bata na rocha. Uma vez, e Moisés fez, e Deus providenciou água lá. Mas Deus é Deus, e se esta vez Ele diz: fale a rocha,
em vez de bater, então Moisés fale a voz. É bom notar aqui uma coisa também. Moisés está irado. Moisés está irado. E quando a gente fica irado, muitas vezes nós pecamos, não é? Se lembra dos versículos que estamos decorando nesses dias, em Tiago 1, 19 e 20? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois seja pronto para o quê? Ouvir. Tardio ou demorado para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. De novo, como o pastor Adriano falou pouco tempo atrás, não é que toda ira seja pecaminosa, não. Mas a maioria da nossa ira é pecaminosa. Não é porque Deus foi ofendido, é porque nós nos sentimos violados. Geralmente é a causa de nós ficarmos irados. Então Moisés fica irado aqui e ele então passa a atacar contra Deus e o povo. Talvez Moisés tenha pensado, mas Deus, só mostrar misericórdia e dar o que o povo quer não está funcionando, não. Eles continuam pecando, se queixando, e passa de uma geração que os pais influenciam os filhos a reclamar também. Eu louvo a Deus pelos pais que Ele me deu, porque não eram pessoas a reclamar, foram pais muito gratos, e eu louvo a Deus por isso. Então, acho que vamos só dar uma conclusão por aqui, por hoje. Mas nós vimos o pecado de Israel em murmurar, em esquecer daquilo que o Senhor já tinha feito por eles. Eram ingratos. Nós podemos nos aproximar do Senhor e pedir em oração o que está faltando. De fato, aqui estava faltando nessa cidade, né? Mas não reconhecer com gratidão ao Senhor o que Ele tem feito e apresentar diante dele nosso pedido fé e gratidão. Eu me lembro aqui de Jó, que quando a sua esposa disse, um Deus que deixa isso acontecer com você, não merece que você ame, ele disse, nós não receberíamos do Senhor o bem e também o mal. Jó, no meio de tanto sofrimento, de perda dos seus bens, de perda dos seus servos, de perda dos seus filhos, de perda de sua saúde, e ainda a esposa o provocando a abandonar o Senhor, ele se lembra no meio disto aquilo que o Senhor tem feito por ele. Tantos anos de tanta fartura, e agora, há algum tempo, nós não sabemos, a Bíblia não diz quanto tempo ele passou neste sofrimento. Obviamente não foi só uma semana, foi muito mais do que isto, mas se foram diversos anos,
a gente não sabe, mas ele se lembrou de ser a bondade do Senhor também no meio da sua aflição. E aí devemos lembrar também quanto ao Senhor, essa questão de que o Senhor mostra misericórdia a quem quer. Moisés achava que o povo merecia castigo. E era verdade que merecia um castigo? Era. Mas Deus, soberano, decidiu nesta ocasião mostrar a sua misericórdia. E que nós aprendamos a respeitar o Senhor como o soberano Deus que Ele é. Nós podemos ver o mal feito muitas vezes e dizer: Senhor, faça alguma coisa. E às vezes nós podemos achar que Ele demora muito a agir, mas Ele mostra misericórdia como Ele quer, esperando que pecadores se arrependam dos seus pecados. Você é um que já se arrependeu dos seus, já veio a Cristo, o único que pode lavar sobre si o seu pecado e você ser perdoado. Muito obrigado, ó Pai, por este texto que estudamos mais uma vez aqui hoje à noite. Que o Senhor possa usar a palavra. Senhor, nos perdoa por vezes quando nós temos murmurado por alguma dificuldade que passamos. Mas mesmo no meio dessas dificuldades, não é aquilo que o nosso pecado merece, que o inferno eternamente. Obrigado por ter estendido a sua misericórdia, como Lamentações 3:23 diz, que nós acordamos hoje por causa das suas muitas misericórdias que se renovam a cada dia. Enche, portanto, os nossos corações de gratidão por este atributo soberano do Senhor. E nós rogamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oi, moça. Boa. No momento, agora está ocupado. Era urgente?